Olá! Muito boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma live da Casa do Caminho. Eu me chamo Alessandro, sou um dos trabalhadores lá da Casa do Caminho e hoje venho apresentar mais uma vez, o estudo continuado aí do livro Pão Nosso. Tá ok? Vão entrando, muita gente bonita tá entrando. Isso aí, pessoas lindas e maravilhosas. Muito bom, muito bom. Uma surpresinha para vocês. Hoje nossa querida amiga Renata não pôde, fazer a apresentação, porque ela estava ocupada com seus afazeres do trabalho e me pediu auxílio e cá estou. Boa noite, Maria, seja bem-vinda. Boa noite, Cris, seja bem-vinda. Boa noite, Airan, seja bem-vinda. Isso aí. Boa noite, Totti, seja bem-vindo. Muito bom, muito bom. Já já a gente vai para os nossos recadinhos de praxe. Lembrando de pegar a aguinha para ser fluidificada. A minha ainda está aqui, está sendo fluidificada de novo. Né? Sentar num espaço mais confortável, em silêncio, né? Para a gente absorver as informações através das reflexões nos dadas através do nosso querido Emmanuel, né? No livro Pão Nosso. E assim a gente dá continuidade mais uma vez ao nosso estudo. Boa noite, Elisena, minha querida. Saudade sua. Seja bem-vinda. Boa noite, Esther. Seja bem-vinda. Boa noite, Adailton. Seja bem-vindo. Boa noite, Décio. Seja bem-vindo. Muito bom, muito bom. Isso aí, pessoal entrando. Então, a gente está dando o estudo continuado aqui do livro Pão Nosso. O capítulo de hoje é o da página 315, né? O título é Obreiros, lição 145. Para quem quiser também acompanhar o livro, através da Bíblia, do estudo, é no 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Tá ok? A gente vai dar aí umas leituras, fazer umas leituras. Sábado eu estarei lá na casa. Vou visitar vocês sábado. Boa noite, Elza, seja bem-vinda. Isso aí. Boa noite, querido Manuel, seja bem-vindo. Bem-vindo, ó. Credo. Bem-vindo. Então, lembrando algo para ser frutificada, tanto para você, para o seu ente querido e também para o seu pet. Você pode estar separando com muito amor e muito carinho. Sentar num lugarzinho confortável, em paz, assim, em tranquilidade, para absorver as informações através do estudo de hoje. E assim a gente vai partilhar esse conhecimento. Tá ok? Quem mais entrou? Deixa eu ver. Joelma, seja bem-vinda, boa noite. Boa noite, querida Leonice, seja bem-vinda. Isso aí, Gustavo, meu querido amigo, seja bem-vindo. Querida Amélia, seja bem-vinda também. Boa noite. Aí. Lembrando dos recadinhos, Nome para as vibrações, a gente pede em duas ocasiões, Nome primeiro para os encarnados, a gente descreve o nome por completo e no finalzinho da frase a gente coloca lá encarnados. E na outra listinha, nome completo e no finalzinho desencarnados, que a gente coloca em listas diferentes, assim separadas, para fazer as vibrações. Tá ok? Maravilha. Então vamos para os recadinhos de praxe, que todo mundo já sabe. A casa já está funcionando presencialmente, às terças, quintas-feiras, às 20 horas, às 20 horas da noite. Sextas-feiras, a partir das 14 horas da tarde. E aos domingos também, em 3 horários. Às 9, às 10 e às 11 horas da manhã. Lembrando, para estar presencial, você tem que ligar no telefone do WhatsApp, da Casa do Caminho, marcando, colocando o seu nome lá na lista, nos horários que você deseja e no dia que você deseja, e está comparecendo para participar da palestra presencial. Tá ok? Lembrando também que ainda estamos com os cuidados através
através não, com os cuidados com o Covid. Então, a utilização de máscara, vai ter o espaçamento tudo certinho para o pessoal, né? Para estar sentado. Aferição com a temperatura, higienização com álcool e gel, tudo para a segurança de todos vocês lá dentro. Tá ok? Maravilha. Boa noite, Regina Mobará, seja bem-vinda. Está sem som? Tenta aumentar o áudio, Leonice, do seu aparelho. Vê se está tudo ok. Boa noite, Eric, Meire e Caio. Sejam bem-vindos, meus queridos amigos e alunos. Muito bom. Isso aí, isso aí. Deixa eu ver quem mais entrou. Tá ok. Regina Mobará, seja bem-vinda. Muito boa noite. Nossa querida amiga Renata está presente, olha só. Boa noite, querida amiga Renata. Seja bem-vinda. Tá ok? Querida Carla, seja bem-vinda também. Muito boa noite. Certo, certo, certo. Muito bom, muito bom, muito bom. Muito bom. Isso aí. Então, mais uns outros recadinhos em relação às doações da Casa do Caminho. Toda a doação que a gente recebe, tanto através das roupas ou eletrodomésticos, enfim, né, tirando a parte do alimento, a gente reverte essas doações em vendas no bazar para a gente adquirir o dinheiro e para estar pagando os nossos compromissos. Os nossos compromissos de praxe são sempre telefone, né, conta de água, conta de luz, a conta do aluguel, que é muito importante. Maravilha. Não, tranquilo. Pode ficar tranquila. Essas doações. Na parte da alimentação, toda a alimentação que a gente recebe, a gente torna essas alimentações, né, que a gente recebe em cestas básicas que a gente doa às famílias necessitadas lá que a gente faz o atendimento, tá? São 55 famílias, então a gente pede a colaboração de todos vocês para dar ajuda a todos que lá se encontram, tá bom? Uma coisa importante também que a gente está precisando, além da doação, as doações dos alimentos, as doações da parte de higiene pessoal, sabonete, um papel higiênico, né, uma pasta de dente, tudo isso também é válido para estar colaborando na saúde bucal também e física das nossas pessoas, né, dos nossos queridos irmãos e irmãs. Tá ok? Boa noite, Marilene, seja bem-vinda, minha querida amiga. Patrícia Siqueira, seja bem-vinda também, muito boa noite. Dentro de alguns minutinhos a gente vai dar continuidade ao estudo, tá? Lembrando que é o livro Pão Nosso, capítulo 145, os obreiros. Obreiros, isso mesmo, obreiros, tá bom? E para quem também quiser compartilhar a página da Casa do Caminho é muito importante, porque assim a gente também consegue adentrar a casa de outros irmãos e irmãs que estão precisando de um pouquinho da palavra do Senhor, né? Do nosso querido Mestre Jesus aí, com muito amor, com muito carinho. A gente vai partilhando isso aí. Tá, e o livro que a gente vai ler hoje que o querido Emmanuel nos traz, é o livro de Timóteo, né? Segundo Timóteo 2,15. Boa noite, querida Ismeia, seja bem-vinda, minha querida amiga. Marlene Souza, seja bem-vinda, muito boa. Vibrações de cura, saúde, a encarnada Marinalva Barbosa. Isso aí, Marilene. Vai colocando o nome aí que a gente vai colocar na nossa lista lá e a gente vai vibrar muito por ela também agora, na hora quando a gente fazer as nossas vibrações, vamos mentalizar as pessoas também que estão precisando, com muito amor, entregar nas mãos de Deus e do nosso querido Mestre Jesus, que ele vai fazer a parte dele também. Tá ok? Mais uns minutinhos. Não se esqueça novamente de pegar água para vocês, água para o seu ente querido e para o seu pet também. Tá bom? Deixa eu ver quem tem aqui. Tem muita gente bonita. Muito bom, muito bom, muito bom.
Certo? Toma um golinho de água, assim a gente já começa. Tá ok? Bora lá? Boa noite, querida Deis. Seja bem-vinda. Lembrando, para quem se sentir confortável, mantenha os seus olhos fechados, tá? Para a gente dar continuidade aqui. E quem não se sente confortável, não tem problema nenhum. Só mantenha seus pensamentos ligados a Jesus e a Deus. E tá tudo certo. Tá ok? Bora lá. Então, assim, tranquilizados, entrando em sintonia com o nosso Mestre Jesus e com Deus e com toda a equipe espiritual da Casa do Caminho que já se encontram no nosso lar, vamos dar mais uma boa noite ao nosso Mestre, ao nosso Deus, nosso querido Pai, agradecendo por mais uma vez estarmos encarnados, agradecendo por essa oportunidade de desenvolvimento intelectual, moral, né? Assim, buscando transformar os nossos defeitos em virtudes, agradecendo ao Mestre Jesus por todo amparo recebido todos os dias, todas as manhãs. Agradecemos também todo o amor, todo o carinho recebido. Agradecemos também a toda a equipe espiritual da Casa do Caminho que já se encontra no nosso lar, aos dirigentes, Dr. José Maurício, Dr. Hélio Silva, agradecendo essa oportunidade de estudo, agradecendo também aos nossos mentores em particular, que nos velam, que nos protegem, que nos guiam todos os dias, que nos orientam, agradecendo por todo esse cuidado, por todo esse amor, e também agradecendo aos professores e aos alunos que se dispõem mais uma vez a nos ensinar, a nos mostrar o caminho do Cristo, a nos mostrar a verdade, a compreensão desse estudo e assim também que nos auxilie na prática do nosso desenvolvimento. E também agradecendo a todos os irmãos e irmãs que se colocam à disposição, que vêm através dessa oportunidade buscar o seu desenvolvimento, buscar um pouquinho de conforto para os seus corações e para as suas mentes. E assim, queridos mestres, nos colocamos à disposição mais uma vez para o nosso desenvolvimento. Nos ensine a compreender as informações recebidas no dia de hoje e também nos ensine a colocar em prática para o nosso desenvolvimento. E assim, cada passo que damos, chegamos mais perto de Ti, mais puros, mais felizes e mais amorosos. Que assim seja, graças a Deus e graças ao Senhor Jesus. Muito bom, muito bom. Boa noite, Alê, seja bem-vinda, minha querida. Adailton, muito obrigado pelas suas estrelinhas. Muito bom, isso aí. Deixa eu ler só rapidinho. Vamos lá? Então, nosso querido Emmanuel, que ditou esse livro aqui para o nosso querido Chico Xavier, que psicografou, e a gente vai dar continuidade aí no capítulo 145. Boa noite, querido José Nilson, seja bem-vindo. Lembrando que a gente está no capítulo 145 do livro Pão Nosso, tá? Na lição Obreiros. Olha que interessante essa lição. Lá em Paulo, escrito para o livro de Timóteo, segundo Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Ele diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar. Olha só que interessante isso. Olha que maravilha. Olha só. Então a gente vai trazer um pouquinho do trecho evangélico para a gente ter um entendimento também. Certo? Boa noite, Sueli. Seja bem-vinda também. Então vamos lá. Lá no livro de Timóteo, segundo Timóteo, capítulo 2, versículo 15, a gente vai começar no versículo 14. O título desse tema é O Trabalhador Aprovado. Recomende essas coisas aos que se dirige e ordene severamente na presença de Deus, que não briguem
por causa de palavras. Brigar não é bom, pois somente prejudica os que estão presentes. Faça tudo o que possível para conseguir completar a aprovação de Deus. Olha só, que interessante. Como um trabalhador que não se envergonha do seu trabalho, mas ensina corretamente a verdade do Evangelho, né? Pois eles fazem, do Evangelho. Evite os falatórios contrários aos ensinamentos cristãos, pois eles fazem com que as pessoas se afastem de Deus. Isso é verdade, né? Se a gente dar falsos testemunhos, né? Falar coisas falsas dos ensinamentos de Deus, as pessoas vão ficar duvidosas. Então elas vão acabar se afastando de Deus. Mas também se afastam de Deus por uma coisa muito importante, que elas se esperem em outras pessoas que estão no caminho de Deus e olhem para a postura. A gente sempre é admirado pela postura que temos quando servimos a Deus. Olha só que interessante. As coisas que os falsos mestres ensinam se espalham como gangrena. Dois desses mestres são Himeneu e Fileto, né, que diz aqui na passagem da Bíblia, os quais abandonaram o caminho da verdade. Eles afirmam que a nossa ressurreição já aconteceu e assim estão atrapalhando a fé cristã de alguns, né? Mas o firme alicerce que Deus colocou não pode ser abalado. E sobre esse alicerce estão escritas estas palavras: o Senhor conhece as pessoas que são dele, né? Então, quando a gente aceita o papel para ser um obreiro, para ser um servo de Deus, primeiramente a gente já está errado, né? Porque a gente tem os nossos defeitos. Mas quando a gente coloca à disposição para servir a Deus, com o passar do processo, a gente vai melhorando a nossa postura, a nossa conduta, o nosso jeito de falar, um falar simples, verdadeiro, que carrega as verdades que Cristo nos deixou, né? Então isso é muito importante. Olha lá. E também, né, que ele continua, toda pessoa que diz que pertence ao Senhor precisa abandonar o pecado. Então, toda vez quando a gente se entrega a Deus e pede a transformação da nossa conduta, do nosso modo de pensar, do nosso modo de agir, a gente vai deixando as nossas paixões inferiores para trás. A gente vai deixando os nossos defeitos no processo de correção, a gente vai mudando, a gente vai vendo o que é bom para nós, o que não é mais bom. Então a gente vai se desenvolvendo, a gente vai tendo aquela reforma íntima. Isso é uma reforma íntima. Isso é a transformação dos nossos pecados, né? Dos nossos defeitos em nossas virtudes. Ele continua. Olha só. Numa casa grande não existe somente vasilhas de ouro e de prata, mas também de madeira e de barro. Algumas são para ocasiões especiais e outras para todos os dias. Que se purificar de todos esses erros que tenho falado, será usado para fins especiais, porque é dedicado e útil ao seu mestre e está pronto para fazer tudo o que é bom. Então olha lá que interessante isso, né? Nós somos todas essas vasilhas. Nós somos todas essas ferramentas que Deus vem trabalhando em nós todos os dias. Todos os dias a gente recebe, assim por dizer, uma dificuldade, que essa dificuldade é a ferramenta que ele utiliza para o burilamento da nossa alma, da nossa conduta, do nosso modo de agir, do nosso modo de pensar, né? Lembrando que sempre quando a gente pede paciência para Deus, a gente não vai receber a paciência. A gente vai receber em condições difíceis para exercer a paciência. E quando a gente vai adquirindo de pouco em pouco essa paciência, a gente vai adquirindo o amadurecimento espiritual. E é assim que a gente vai se moldando. Ok? Ele continua. E você, Timóteo? Fuja das paixões da mocidade e procure viver uma vida correta, com fé, amor e paz, junto com os que com um coração puro pedem ajuda ao Senhor. Fique longe das discussões tolas e sem valor,
pois você sabe que elas sempre acabam em brigas. Então isso é verdade também, né? Toda vez, não só para Timóteo, mas para nós que estamos no caminho do Cristo, a gente muda nossa postura. A gente evita confusão, a gente evita discussão, a gente evita lugar que tenha muita gente que pode gerar uma briga. A gente escapa daquela confusão e busca um lugar de paz, um lugar mais tranquilo, mais sereno, para assim a gente apreciar esse momento. Aí ele continua: o servo do Senhor não deve andar brigando, mas deve tratar todos com educação. Deve ser um mestre bom e paciente, que corrige com delicadeza aqueles que são contra ele, pois pode ser que Deus dê a eles a oportunidade de se arrependerem e de virem a conhecer a verdade. E assim voltarão ao seu perfeito juízo e escaparão da armadilha do diabo, né? Que os prendem para fazerem o que eles querem. Então, lembrando que diabo é uma forma figurativa aqui, descritas, né? Que são para dizer aquelas pessoas que cometem o mal, que cometem as coisas ruins, que cometem uma má conduta, né? Então, a gente já foi seres, assim por dizer, essas pessoas más que cometiam atrocidades no passado, né? E todos os nossos dias e todas as nossas reencarnações a gente teve a oportunidade de corrigir. E mais uma vez é essa que estamos aqui, diante dos ensinamentos do Cristo, né? Tirando um tempo para conhecer as palavras, guardar as informações recebidas e buscar mais uma vez a prática da correção das nossas imperfeições e assim continuar no caminho reto. Certo? O nosso objetivo é estar com Deus. Estamos caminhando certo porque a gente está seguindo aí, não fielmente, mas buscando servir a Deus e a Jesus da melhor forma possível. Tá ok? Então, lembrando que é o 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Tá ok? Então, o que o querido Emmanuel vem nos trazer a informação agora para a gente dar entendimento? Olha lá, hein? Desde tempos imemoráveis, idealizam as criaturas mil modos de se apresentarem a Deus e os seus mensageiros. Né? Isso é verdade. Muitas pessoas, até eu vou incluir nessa, que eu esperava o momento certo para me apresentar a Deus. Putz, eu vou ter que aprender a falar um português correto para falar com Deus e com Jesus. Eu vou ter que vestir uma roupa X, Y para estar na casa de Deus ou de Jesus para receber as coisas dele. A gente não precisa disso, a gente precisa ser nós mesmos, assim como nós estamos agora, né? Tá com vontade de conversar com Deus, com Jesus? Entra num quarto, né, um lugar silencioso, tranquilo, feche os seus olhos e abre o seu coração. Olá, Jesus, tudo bom? Aqui sou eu, mais fulano de tal. Estou mais uma vez aqui, peço perdão pelos meus pecados, me ajuda a corrigir minhas imperfeições. Abre o seu coração, fala. Não tem problema você ser você perante de Deus, porque Deus conhece a nossa perfeição e a nossa imperfeição, e Ele não nos condena por isso, né? A única coisa que Ele quer é que a gente converse sinceramente com Ele, de coração aberto, né? Que a gente faz através da nossa oração. É isso que Ele espera. Não precisa esperar mil, né, oportunidades ou mil modos de agir para conversar com Deus. É só chegar num cantinho, qualquer lugar onde você estiver, dentro de um ônibus, dentro do seu carro, dentro do banheiro, debaixo do chuveiro, você lá tomando seu banho, você pode conversar com Deus. Olá, tudo bom, Senhor? Mais uma vez estou aqui. E aí, como o Senhor está? Estou bem. Obrigado pelas dificuldades, obrigado por não ter faltado nenhum pão na minha casa. Nossa, Senhor, hoje eu passei um perrengue, o pneu furou, a bicicleta quebrou, sei lá. Qualquer coisa que acontecer na sua vida, você pode conversar intimamente com Deus, com Jesus, de uma forma natural. A gente não precisa de momentos especiais. O momento especial é o que a gente faz agora, né? É simples. Aí ele continua, Emmanuel. Ele fala:
Muita gente preocupa-se durante a existência inteira em como talhar as vestimentas para o concerto celestial, enquanto crentes inumeráveis anotam cuidadosamente as mágoas terrestres, no propósito de desfiá-las em rosário imenso de queixas diante do Senhor, a busca de destaque no mundo futuro. Olha só isso. Então a gente se preocupa muito. Ah, eu vou no centro espírita, eu vou numa igreja católica, eu vou numa igreja evangélica, eu vou num terreiro de umbanda, de um candomblé, eu vou XYZ. Não importa. Você tem que ir com uma vestimenta adequada, confortável. Aquilo que deixa você confortável, né? Uma calça, uma camiseta, um tênis, um sapato para as mulheres, um salto alto, uma coisa confortável. Você se sentindo bem, você é você, mas Deus ele não vê o seu exterior, ele vê o seu interior. O mais importante para Deus é o seu interior. Como está o seu coração? Como estão os seus pensamentos? Estão bons? Estão positivos? Né? Quando a gente coloca isso na balança, a gente entende que para a gente também se entregar a Deus, a gente tem que soltar muitas das vezes as mágoas, os rancores, os ódios, os pensamentos negativos, né? Deixar isso de lado e falar: Olá, Senhor, tudo bom? Eu aqui. Ele sabe dos seus problemas, ele sabe das suas imperfeições, né? Então, se você entregar esse coração que você tem, seus pensamentos, essa alma, é muito mais valioso do que uma vestimenta. Certo? E também tem muitas pessoas crentes, né? Não é do crente do evangélico, mas do crente que crê, né? Aquelas pessoas que crê, de todas as religiões. Elas guardam esses sentimentos, esses pensamentos negativos, né? Para chegar para Deus e para Jesus, ó, eu passei por isso, eu sofri isso, eu não merecia, eu isso, XPTO, você vai desabafar para Deus. Lembrando que, primeiro ponto, que a gente está aqui porque escolhemos, porque precisamos corrigir as nossas imperfeições. Ninguém está aqui por vitimismo, porque está sofrendo isso ou por estar sofrendo aquilo. Todo mundo tem o seu débito perante a justiça divina. A gente está aqui para consertar as nossas imperfeições, né? Pagar esse débito e seguir em frente. Quanto mais a gente paga, melhor para nós numa vida futura. Pode ser nessa, pode ser numa próxima encarnação, pode ser num planeta melhor que a gente vive. Isso é válido. A gente tem que observar bastante isso. Certo? Então, ele continua. A maioria dos devotos deseja iniciar a viagem além da morte, né? Com títulos de santos. Olha só. Todavia, não há maneira mais acertada de refletirmos em nossa posição como verdade, além daquela em que nos enquadramos na condição de trabalhadores. Olha lá. Então, se a gente desencarnar hoje, que a gente vai em paz, tranquilo, esperando que a gente tenha executado tudo que a gente planejou com muito amor, com muito carinho, né? Que a gente não receba esse título de santo, porque a gente está longe, né, de ser um ser angélico, está muito à frente da nossa evolução. A gente vai alcançar essa posição, mas com muito trabalho e muito suor. Isso também vai depender da gente, né? A gente batalha todos os dias. Por mais que a gente canse através do nosso caminhar, que a gente pare, descanse, recupere as nossas forças através de Deus e de Jesus, através das orações, das súplicas, né? Entregando toda a nossa dor, toda a nossa frustração a Ele, e Ele vai nos mostrar o caminho. A gente nunca está sozinho. Então, a gente está aqui para ser trabalhadores, títulos de trabalhadores. Estamos engatinhando ainda na fenda da evolução. Tá ok? O mundo é departamento da casa divina. Olha só.
Olha que interessante. Catedras enxadas não constituem elementos de divisão humilhante, né? E sim de degraus hierárquicos para cooperadores diferentes. Olha só. Então, para a gente entender, a gente sabe que existe 7 bilhões de pessoas no nosso planeta, né? X bilhões de planetas ao redor da nossa galáxia e dentro da nossa galáxia também. Então, a gente é aquele departamento pequenininho ainda. A gente, como eu disse anteriormente, somos seres ainda buscando o nosso desenvolvimento. Começamos a engatinhar agora. Mas que isso não seja uma desmotivação, que precisa uma motivação para a gente crescer cada vez mais, para a gente pegar firme na nossa vida e seguir em frente. Né? Que Deus e Jesus nos deu mais uma oportunidade de estarmos aqui buscando a nossa transformação. O caminho edificante desdobra-se para todos. Olha lá. Olha lá. O caminho edificante desdobra-se para todos. Então, desde aquele irmão ignorante que está lá no umbral, né, na crosta, lá naquele meio lá, ele também tem a oportunidade para a edificação da transformação dele. A gente também já estava lá atrás. Graças a Deus a gente está recebendo a oportunidade de cada vez mais alcançar a nossa evolução, buscar a nossa transformação. E nós que estamos aqui temos a obrigação de auxiliar aqueles irmãos e irmãs que estão lá atrás também, através das caridades, através da oração, através do nosso ombro amigo, que for do nosso alcance a gente puder fazer, que a gente faça, com muito amor e muito carinho. Aqui abrem-se covas na terra produtiva. Ali manuseiam-se livros para o suco da inteligência. Mas o espírito é fundamentado, vivo no serviço manifestado. Então, não adianta muito eu mastigar esse livro, né, de modo ler todo esse livro, pegar todos os livros da biblioteca lá da Casa do Caminho, ler tudo e achar que sou um ser evoluído. Não, a gente tem que praticar, a gente tem que exercitar. Se a gente está pregando tal coisa aqui, que a gente exercite, que a gente faça a prática, né? O terreno é grande, né? Vamos olhar agora para dentro do nosso lar. Olhe as pessoas que estão à nossa volta. Essas são as ferramentas que Deus nos deu, né? Os nossos familiares, para trabalharmos a nossa consciência, a nossa inteligência, os nossos sentimentos, a nossa postura. Quando a gente buscar envolver tudo isso em harmonia, o lado de fora, né, o exterior, as pessoas que a gente trabalha, as pessoas que a gente encontra na rua, fica muito mais fácil e muito mais tranquilo para a gente dar continuidade na nossa evolução. De falar assim é fácil, né? Mas na prática é muito suor, muita coragem, muito esforço. Mas lembrando que a gente consegue sempre se a gente estiver com Jesus e com Deus. Certo? E ele continua: classificam-se os trabalhadores em posições diferentes, contudo, o campo é um só, como eu disse. Então, se a gente olhar para o nosso irmão que está à nossa volta, as pessoas que a gente encontra, todos eles são os trabalhadores, eles estão em posições diferentes, eles estão em compreensões diferentes. Isso está ok, porque eles estão no nível de evolução deles. A gente tem que respeitar, a gente tem que auxiliar sempre, né? Se pedir a nossa ajuda, que a gente estenda a nossa mão, que a gente faça com amor, com muito carinho, com muita compaixão. Ele continua: no centro das realidades, pois não se preocupe ninguém com os títulos de condecorativos. Isso não tem valor. Não precisa ter esse valor. Ah, eu tenho uma posição de líder espiritual. Eu sou dirigente espiritual de um centro espírita. Eu sou um pastor, eu sou uma obreira, eu sou um padre, eu sou isso, aquilo.
isso é título, isso é coisa do homem. A importância é você servir a Deus em qualquer posição que você tiver, tá? Pode ser profissional, pode ser espiritual, não importa. É você servir a Deus. Quanto você é útil para a sociedade? O que você está contribuindo aí para o pessoal? O que você está contribuindo para a sua evolução? Isso é muito importante, né? Aí ele continua no é complexo, olha lá. Mesmo porque o trabalhador é complexo em todos os setores da ação edificante. O resultado é sempre fruto da cooperação, bem vivida. Né? Então, lembrando, para a gente trabalhar, para a gente viver em harmonia, a gente tem que trabalhar todo mundo junto. Cada um faz a sua parte da melhor forma possível. Aí ele continua por fim. Eis o motivo pelo qual julgamos com Paulo que a maior vitória do discípulo será a de apresentar-se um dia ao Senhor como obreiro aprovado. Olha só. Olha só, minha gente, que interessante essa passagem. Né? Então, é você se colocar à disposição de servir a Deus todos os dias, de servir a Jesus todos os dias. Como você faz isso? Se coloca à disposição. Senhor, obrigado por mais um dia de eu estar vivo. Obrigado por mais um dia eu estar com saúde, por eu poder enxergar, por poder ouvir, por eu poder falar. Obrigado pelas condições que o Senhor me dá. Me ensina, Senhor, como eu posso lhe servir hoje. Aí, cada vez que você faz essa oração, cada vez que você se abre, você se coloca à disposição como obreiro, como servo do Senhor. Aos poucos você vai se fortalecendo, você vai amadurecendo esse caminho. Se você quer participar de um, se alguém é da igreja, quer participar lá do culto da igreja, participa. Da igreja católica, participa. De um centro espírita, participa. As oportunidades vão se abrir. Quando a gente se coloca à disposição, os caminhos vão se endireitando para que trabalhamos aí conforme, né, Jesus espera da gente, e a gente acaba se tornando aquele obreiro aprovado, né? Aquela pessoa que pratica a obra de Jesus. Tá ok? Espero ter passado para vocês. Passei muito do horário aqui, mas a gente vai dar continuidade, não tem problema nenhum, certo? E vamos dar continuidade aí. Agora a gente vai para as nossas vibrações, depois para o nosso passe e para a nossa prece final. Tá ok? Bora lá? Quem se sentir confortável, mantenha os seus olhos fechados. Quem não se sentir, não tem problema nenhum. Mantenha os seus olhos abertos. Tá ok? Então, assim, com muito amor, com muito carinho, querido Mestre Jesus, querido Deus e toda a equipe espiritual, nesse exato momento, com o coração aberto, eu vou doar todo o meu amor, todo o meu carinho ao nosso planeta Terra, que nos serve de escola. E envolver nele uma luz violeta também. Vamos envolver com muito amor, com muita sabedoria, muito discernimento, muita alegria e harmonia a todos os dirigentes políticos de todas as nações, principalmente do nosso Brasil. Que esses irmãos e irmãs possam conduzir a nação da melhor forma possível. A todos os irmãos e irmãs que se encontram encarcerados fisicamente e espiritualmente, receba a nossa paz, a nossa esperança, a nossa fé e o nosso amor. A todos os irmãos e irmãs que se encontram nos asilos, nas casas de recuperação e nos orfanatos, recebam a nossa fé, a nossa esperança, a nossa alegria, o nosso amor. A todos os irmãos e irmãs que se encontram na rua, que nunca falte o pão da carne, assim como o pão do Espírito, recebam a nossa alegria, a nossa esperança, a nossa fé, a nossa harmonia e o desejo de melhoria.
e também a todos os dirigentes religiosos de todas as crenças, de todas as nações, recebam a nossa sabedoria, o nosso amor, a nossa paz, o nosso discernimento, e que esses irmãos possam conduzir a nação em Cristo da melhor forma possível. E assim, Senhor, se for permitido, que possamos vibrar por nós mesmos, fazendo transbordar do nosso coração, da nossa mente, toda a paz, toda a harmonia, toda a alegria, toda a compaixão, todo o amor. E por onde caminharmos, que possamos levar um pouco mais da sua presença aos irmãos e irmãs que encontramos no nosso caminho. E assim, deixamos em aberto com a espiritualidade, amor, paz, alegria, fé e esperança para ser utilizado onde for mais necessário. Que assim seja, graças a Deus e graças ao Senhor Jesus. E assim, os nossos queridos irmãos e irmãs espirituais nos levam para um parque. Esse parque tem muitas árvores verdes, tem muitas flores coloridas, muitas plantas que a gente reconhece pelo cheiro. A gente se alegra pelo ambiente, pelas pessoas que caminham à nossa volta. E esses irmãos nos mostram a paz, a harmonia, a alegria de estar com Cristo. É isso que a gente vai buscar todos os dias através do nosso desenvolvimento. A harmonia, a vivência de paz. E cada vez que a gente faz isso, a gente se encontra mais e mais sendo preenchidos com Deus, com Jesus, com todo o seu amor, com todo o seu cuidado. E cada vez mais que a gente vai buscando a nossa melhoria, a gente vai se libertando das paixões inferiores, vai se libertando dos nossos pecados, assim por dizer, das nossas imperfeições. A gente vai entendendo o propósito da vida, a gente vai curando o nosso corpo, a gente vai curando a nossa alma, a gente vai curando o nosso coração, os nossos pensamentos. É essa liberdade que a gente tem que buscar. A gente consegue, a gente é capaz. Basta querermos, basta acreditarmos que somos capazes dessa transformação. Se hoje você sente dor, creia que você merece a cura de todas as enfermidades que você tem no corpo, tanto do corpo físico como do corpo espiritual. E assim a gente vai vivendo o verdadeiro Evangelho do Cristo, sendo o testemunho vivo aqui na Terra. Assim, os nossos irmãos e irmãs já organizaram os nossos centros de força, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. E nesse exato momento, estamos transbordando de alegria, de amor e de paz e de ternura. E assim, já fluidificaram também a nossa água. Os nossos irmãos, mais uma vez, agradecem a presença de todos pelo esforço diário aplicado para a transformação. Os nossos irmãos nos entregam um girassol enorme, mais uma vez pedindo para a gente escolher um lugar da nossa casa para deixarmos essa flor. Essa flor vai trazer mais vida, mais alegria, mais harmonia e mais amor para o nosso ambiente. E assim nos deixa com mais um pouquinho de amor e de paz. Agradecido, queridos irmãos, por todo cuidado, por tanto amparo. Agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade de estudo, por mais uma oportunidade de reflexão. Nos ensine a colocar em prática para a nossa transformação. Nos ensine a servi-lo de bom coração, de bom grado, e assim auxiliar aos irmãos e irmãs que se encontram ao nosso lado. E também nos tornarmos o testemunho vivo do Evangelho aqui na Terra. Que possamos estar aqui na próxima semana, que assim seja, graças a Deus e graças ao Senhor Jesus. Amém.
Muito bom. Muito bom, muito bom. Isso aí, pessoas lindas. Quero agradecer as pessoas que mandaram as estrelinhas. Querida Deis, muito obrigado pelas estrelinhas. Muito obrigado mesmo. Quem mais? Quem mais? Peraí, que é muita gente aqui. Adailton, muito obrigado pelas estrelinhas também. Muito bom ter vocês aqui. Maria do Carmo, seja bem-vinda, minha querida amiga. Saudade sua, seja bem-vinda. Isso aí, pessoal, mandando seus emojis de amor e carinho, vibrações. Regina Mubará, Regina. Elisênia, seja bem-vinda novamente. Gratidão. José Nilson, gratidão. Muito bom, muito bom. Eu que agradeço também a oportunidade de estar aqui com vocês, partilhando todo esse conhecimento com muita alegria, com muita sabedoria e com muito amor. Certo? Desejo para vocês uma ótima semana, né? Amanhã já é sexta-feira, um ótimo final de semana. Nos encontramos na próxima aí, tá bom? Um beijo no coração de vocês e até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado, obrigado, obrigado.